Bueno, pues vamos a dar comienzo a la séptima sesión de este seminario de doctorado que depende de un proyecto de investigación del MINECO, cuyo investigador principal es José Luis Pardo, actualidad del humanismo y la actualidad del hombre, y del grupo de investigación de la física crítica y política, es un viejo grupo de investigación de la Complutense. En la sesión de hoy tenemos como invitado al profesor Diego Ferrer, de la Universidad de Coimbra, que se encuentra desarrollando una estancia de movilidad docente, Erasmus. Esta mañana ha dado clase en una de las asignaturas del doble grado de Ciencias Políticas y Filosofía, y quedamos con él en que impartiría una conferencia dentro de este seminario de doctorado. El profesor Diego Ferrer es especialista en idealismo alemán, sobre todo en el pensamiento de Fichte, de Hegel, y nos va a presentar una conferencia, va a leer el texto en portugués. Luego, de cara a la discusión, pues yo creo que entre el español y el portugués nos podemos entender con un poco de ayuda doméstica por mi parte, incluso por parte de Silvia o de la propia Sara. Nos va a leer la conferencia que tiene por título Mito, técnica e historia, entre Schelling y Adorno. Sin más preámbulos, para no empezar demasiado tarde, le doy la palabra al profesor. Muchas gracias, professora Núria, também pela oportunidade de estar aqui neste seminário. Quero começar por desculpar-me por não falar em espanhol. Hablar aún poderia tentar, pero escrever seria impossível. Com o texto português à frente, eu espero que consigam acompanhar suficientemente. O texto falará mais sobre mito e história. Para tratar da técnica, acho que precisaríamos de mais algum tempo e seria excessivo. A relação entre mito, história e técnica é essencial para a compreensão da forma mentis da contemporaneidade, isto é, da sua consciência de si e da sua consciência crítica desde há 2 séculos. Aspectos importantes da autorreflexão e autocompreensão humanas desde finais do século XVIII geraram-se a partir de 2 teses fundadoras. Em primeiro lugar, a tese de que a consciência é produzida a partir de elementos pré-conscientes ou inconscientes e que é possível trazer à luz e conhecer esses pressupostos. Em segundo lugar, a tese de que esse conjunto de pressupostos se apresenta sob uma forma processual ou histórica. Kant, embora de algum modo esteja na origem deste movimento crítico e reflexivo, não estava interessado nos pressupostos constitutivos da consciência ou da consciência de si humana, mas, em primeiro lugar, nas condições de possibilidade da ciência física e da experiência possível. Em especial, toda a sua investigação acerca da consciência de si humana, o eu penso, sobre a figura da unidade sintética da percepção, não deriva de algum interesse direto pela questão das condições da autoconsciência. Pelo contrário, o interesse pela percepção transcendental é secundário e indireto. Esta é tomada como tema somente na medida em que participa das condições do conhecimento objetivo e científico da natureza. Na sequência da difusão, assimilação e crítica do kantianismo, é Fichte quem altera os dados da questão, fazendo a consciência de si um dos temas filosóficos centrais da sua doutrina da ciência e não mais somente auxiliar. Por um lado, a consciência de si deixa de ser um dado, algo cuja existência se verifica e que pode ser utilizado como elemento para a resolução de outras questões filosóficas, por exemplo, como tinha sido desde Descartes, o problema do conhecimento claro e evidente, ou da relação entre os dados da intuição sensível e as categorias do entendimento, em Kant, mas é ela mesma, antes de mais, um problema no centro da atenção filosófica. Trata-se, então, de conhecer os elementos constituintes ou pressupostos da consciência. Segundo Fichte, a consciência é produzida por condições anteriores a ela, por definição inconscientes, que podem ser conhecidas e determinadas e que são o objeto central da filosofia ou, como Fichte lhe chama, doutrina da ciência. Por outro lado, como a segunda tese sobre a consciência de si referida, esta é produto de um processo.
As suas condições podem ser encontradas e definidas nas suas palavras como uma história pragmática do espírito humano. O termo história não é em Fichte, na verdade, essencial, visto que é utilizado como sinónimo de processo, de uma sucessão de atos do espírito, inconscientes, mas que podem ser conhecidos a título de condições necessárias de uma qualquer tomada de consciência de si, saber ou aparecer. Segundo Fichte, a pré-condição mais primitiva da consciência de si como sujeito teórico e prático é um ato de autoposição autónoma do eu, que é designado então como eu absoluto. Este eu que se põe a si próprio, nas palavras de Fichte. O eu absoluto, como princípio da atividade incondicionada da liberdade, deve ser pressuposto ao eu empírico. No fundo deste, do eu empírico, tem de haver algo como uma aspiração ou esforço que se dirige ao incondicional. Se a tese de que a consciência é um produto de um processo terá um êxito assinalável na filosofia desde então, a compreensão de que esse processo é ou pode ser estudado em primeiro lugar como um processo histórico ou conceptual, ou mesmo tão somente histórico, foi o passo dado de modo durável, não por Fichte, mas pelos seus sucessores, Hegel e Schelling. Na Fenomenologia do Espírito, de Hegel, encontramos uma história concebida, que chamam de Begriffen e Geschichte, um misto semi-histórico, semi-estrutural de figuras, como uma sucessão de momentos em que a consciência se constitui, desde a certeza sensível, passando pelas formas progressivamente mais concretas da consciência, consciência de si, razão e espírito, até ao saber absoluto, que é a plena consciência de si na base de toda a subjetividade. O argumento da obra de Hegel é mostrar, numa sequência ordenada e necessária, a formação da consciência de si, desde o seu momento mais básico, englobando sucessivamente elementos cada vez mais concretos e completos. O desenvolvimento subsequente, sob o signo do qual ainda nos encontramos, requer, no entanto, elementos conceptuais que não estão presentes em Hegel, nem na fenomenologia, nem na sua história, nem na sua filosofia de história, que completa, na maturidade de Hegel, a noção da formação da consciência de si e do seu eu próprio em e como um processo simplesmente histórico, agora não mais mesclado de elementos estruturais, como era o caso da fenomenologia. Estes elementos conceptuais, da maior importância para a compreensão do desenvolvimento, desde então, da história da consciência de si, estão indiciados e contidos virtualmente na concepção ou concepções da história de Schelling. Se, como vimos, Fichte partiu de um ato incondicionado da autooposição do eu absoluto, como aspiração ética de um ideal de liberdade incondicionada do eu, Schelling entende que na base da consciência humana encontra-se diretamente o que designa como absoluto, simplesmente, há secas, como se diz em espanhol. Toda a filosofia de Schelling depende de que se assuma, mais do que a hipótese, a tese de que a existência do incondicionado não pode ser provada como a do condicionado. O incondicionado é o elemento dentro do qual unicamente é possível uma demonstração. Tudo e qualquer coisa só se deixa expor no absoluto. O absoluto é agora o elemento sem o qual não é possível pensar a consciência humana. Embora se trate também, sobretudo em Schelling, claramente da figura de Deus, o absoluto filosoficamente pensado pela filosofia clássica alemã, e em Schelling em particular, tem o significado da identidade absoluta, de unidade, além da separação entre real e ideal, natureza e liberdade, teoria e prática de sujeito ou sujeito e objeto. Os problemas filosóficos devem poder exprimir-se em dualidades e o absoluto é a unidade dessas dualidades em que se expressam e resolvem os problemas tradicionais da filosofia. No texto de 1804, Filosofia e Religião, que me parece marcar o corte mais importante no desenvolvimento da filosofia de Schelling, o autor procura mostrar que a relação entre o absoluto e o relativo, ou o finito, não pode ser entendida nem como um sair, um herausgehen, de si da absolutidade, nem por meio de alguma ação, atividade ou ato do absoluto, nem meramente como uma imagem, bild, objetiva sua, mas somente como uma contra-imagem, um Gegenbild, e tampouco quer como uma emanação, uma diminuição do infinito, uma ponte entre finito e infinito,
ou sequência real entre os dois, ou ainda algum proceder positivo, o que exclui também o conceito de criação, próprio dos Schelling da religião popular. O fundamento da consciência humana, do mundo dos sentidos e com estes, do processo de geração do mundo, só pode derivar, excluídas todas aquelas possibilidades, segundo o autor, de um afastamento, de uma queda abfal do absoluto. A doutrina completa-se naturalmente pela noção de que a absolutidade empresta ao finito, que só por isso se entende como a sua contra-imagem, a sua essencial liberdade. Citando, este ser em si mesmo, esta específica e verdadeira realidade do primeiro intuído, absoluto, a qual é o traço último e, por assim dizer, o selo da divindade intuído no mundo da queda. Tratando-se da liberdade como base do mundo dos sentidos, a história irá assumir necessariamente um papel da maior importância no processo da consciência humana, o que se irá acentuar ainda mais na filosofia mais tardia de Schelling. Naturalmente, a liberdade expressa-se, como sabem, como história. Tínhamos referido um elemento conceptual da história que não encontramos nem no processo de constituição da consciência segundo Fichte, nem na fenomenologia ou na filosofia da história de Hegel, mas que é capital para a compreensão dos desenvolvimentos posteriores da autocompreensão do homem na história. Segundo Schelling, por causa da liberdade e ser em si mesmo no fundamento da queda, esta não pode ser explicada e a contra-imagem do absoluto é o outro absoluto que mantém com o primeiro uma relação, diz Schelling, indireta e irracional. Esta constelação de ideias que abre o caminho para a compreensão filosófica da história como um processo invertido de perda de sentido que só pode ser resgatado, segundo Schelling, por uma revelação e que permite explicar o mito, atribuindo-lhe uma função necessária no processo da consciência histórica. A concepção da história das Stuttgarter Privatvorlesungen de 1811, são as lições privadas de Stuttgart, realça justamente o aspecto irracional e da inversão dos valores do homem na história. A queda reaparece agora como queda, Fall, que conduziu o homem para fora da sua função mediadora e ordenadora entre natureza e espírito, com a consequente perda pela natureza do seu ponto de transfiguração e consequente abandono dela, da natureza a si mesma, que passa então a ter de constituir um mundo para si. Na verdade, o homem é que abandonou a natureza pela queda. A natureza estava destinada a estabelecer com o homem uma relação mágica, diz Schelling, com um vínculo à vontade do espírito idêntico ao vínculo da natureza no homem, isto é, idêntico à ligação do corpo com a sua vontade. A natureza deveria ligar-se ao espírito do mesmo modo que no homem o corpo se liga à alma ou à mente. Nomeadamente, obedecer à vontade e outras características que tem a natureza no corpo. Abandonada pelo homem, contudo, passa a obedecer ao seu próprio princípio de inversão, contradição e perda. Assim, por exemplo, a origem da necessidade do trabalho para o homem é a reafirmação do domínio perdido sobre a natureza. A natureza encontra-se não propriamente rebelada, como mais tarde, noutros quadrantes, mas em estado de caducidade geral, arruinada perante o espírito. Ou antes, a sua rebelião dá-se sob a forma do abandono do paradoxo da contradição, fome de ser ou da não conformidade que impõe ao sistema humano em geral. Deteriorada por ação do homem e entregue a si, transforma-se, pois, numa ruína. As ruínas de que a natureza participa materializam o próprio tempo e evidenciam a grandeza e poder deste. Mas, sobretudo, nelas vemos o poder destrutivo da própria natureza, que, dada a essencial inversão de valores instituída na história, é o sinal da perda e da decadência do espírito, que arrastou na sua queda a própria natureza, tornada então deletéria. Assim, citando, o mundo fenoménico é para a alma a ruína do mundo divino ou absoluto. Como fenómeno da consciência humana, a mitologia politeísta será entendida também como, por Schelling, as ruínas de um sistema originário de que as grandiosas realizações megalíticas ou da arte pré-histórica são, segundo o autor, sinais rememoradores imprescindíveis. Estes são a recordação
diz-nos Schelling, de uma ciência humana imemorial que decaiu paulatinamente, ou passo a passo, ou foi atingida por uma destruição súbita. A ruína é o nome do monumento do passado, do passado em absoluto, ele mesmo, onde nos deparamos com um duplo sentido. Ela é, por um lado, a manifestação evidente da grandiosidade de um passado, em relação à qual o presente não representa de todo um progresso. Nas ruínas e megalitos, que se podem integrar no mesmo contexto semântico, entrevemos o gigantesco das forças anteriores ao tempo consciente e o reflexo da duração imensa de um tempo anterior à história de que o mito nos faz ainda a narração. Schelling aventa que a duração desproporcionada dos patriarcas bíblicos é ainda a memória disso, assim como as referências bíblicas e hesiódicas ao povoamento da terra por gigantes, num tempo anterior à crise da consciência trazida pela mitologia. Mas, por outro lado, as ruínas e os megalitos ciclópicos são não só o traço desse passado, mas também já a tentativa da sua rememoração e restauração, o sinal inscrito pelos homens de que ainda recordavam um momento de grandeza anterior que não se tinha inteiramente perdido. Para Schelling, toda a natureza deve ser vista como o traço arruinado do espírito de uma grandeza anterior a ela. As ruínas e as obras do passado, necessariamente ciclópicas, lançam perante os nossos olhos o tempo. Lembra-nos então, nos termos de Yankelevich, que le temps n'est pas une chose normale e que, afinal, em rigor, não deveria existir. O tempo é um enorme acidente. Os homens procuraram, ao mesmo tempo, negar e rememorar esse enorme acidente nas obras ciclópicas do passado, que são a manifestação da pertença ao pré-histórico e super-histórico que nelas é dito, com a consciência de que dizer é também tornar presente e que, por isso, é justamente tornar impossível o significado do ausente que é dito. Mas outros sinais do paradoxo em que está inserida a consciência humana no tempo histórico é, segundo Schelling, a doença. Um estado que não poderia ser, e, no entanto, é, que não tem nenhuma realidade na sua base e, contudo, é inegavelmente uma realidade assustadora. Isto é doença. Ou, moralmente, a perversão conduz o espírito a uma luta constante contra o natural. O espírito deseja contra a natureza e a criatura. E assim, por exemplo, o prazer desaparece na crueldade. Do mesmo modo se explica a guerra como busca impossível e pervertida de reconstituir uma unidade impossível no plano histórico. Ou, diz Schelling, a pobreza, o mal nas grandes massas, como resultado também, segundo o autor, do Estado. O Estado é essa mesma contradição de procurar na história uma unidade espiritual de maneira contraditória através de imposições da força. Porque a unidade espiritual não pode ser produzida pelo Estado, e, portanto, obriga-se a produzir essa unidade. Em geral, na condição de um processo sem progresso, mas pelo contrário, entendido desde o seu começo como queda, a história deve ser considerada, no melhor dos casos, como uma grande tragédia. É certo que Hegel também verifica que, citando, é na história universal que o mal concreto se exibe massivamente perante os nossos olhos, e que ela é o lugar das maiores disformidades do espírito humano. Não nos podemos reconciliar, segundo Hegel, com essa realidade. Reconciliarmos-nos, então, com o que é horrendo, desgostante, justificar, achar correto ou verdadeiro o que está presente da figura completa da história das religiões, o sacrifício humano, o sacrifício de crianças, por exemplo, está fora de questão. Mas, apesar do irreconciliável, Hegel encontra nessa tragédia ainda assim o humano ou o racional. Reconhecer ao menos o começo, a fonte de onde surgiram essas disformidades como algo de humano, esta é uma reconciliação superior. A posição de Schelling diverge da de Hegel, essencialmente na medida em que concebe a história como submetida desde o seu começo a um irracional, cuja superação depende de uma revelação. Para Hegel, o processo de superação é igualmente dramático, mas não trágico, porque a ele subjaz um humano e uma racionalidade capaz de transfigurar a cada passo o negativo e o positivo. Para Schelling, pelo contrário, a consciência humana só se pode reconciliar consigo mesma através da revelação, a qual só faz sentido dentro de um estado corrompido do mundo.
fica enunciado um princípio de historicização integral da consciência, a par da condição do mal ingénie, isto é, de um extravio generalizado e insuperável pelas suas próprias forças, uma inversão de valores na autocompreensão histórica do homem e consequente crítica radical da razão, que determinará de modo decisivo a filosofia da história desde então, como veremos ainda. Como já referi, Schelling recebe de Fichte a tese de que o absoluto é um pressuposto necessário da consciência. A consciência de si baseia-se na tomada de consciência dos seus próprios limites, o que só é possível na medida em que projeta infinitamente a sua atividade para além desses limites, consciência que Fichte entendia ser ocasionada por um choque, um Anstoß, que traz a consciência à realidade objetiva. E Schelling, por seu turno, atribui a uma queda, já vimos Abfall, Fall. Por isso, a tomada de consciência de si só aparentemente se distingue da tomada de consciência do absoluto. Mas, em segundo lugar, o processo subjacente à consciência é, segundo Schelling, como vimos, um processo histórico real e não ideal ou transcendental. A filosofia negativa apenas pode dar a possibilidade ideal da liberdade. A filosofia negativa é a filosofia conceptual e lógica e a metafísica tradicional apenas pode dar a possibilidade ideal da liberdade e ser em si mesmo do outro absoluto, que falávamos acima, a sua definição essencial, não o seu ser efetivo, o seu das, o seu que é. Pode dizer o como e o que é, mas não pode dizer o que, a existência propriamente. Em consequência destas duas premissas, a história da consciência para Schelling é a história da tomada de consciência do absoluto na história real dos homens, ou seja, essencialmente história da religião, ou mais exatamente revelação, posto que a revelação divina é uma revelação real de Deus com a consciência humana. O ato da revelação é um processo real. O acontecimento, isto vai ter consequências para o mito. O acontecimento por excelência constitutivo do homem na história é a tomada de consciência do absoluto, ou seja, a religião. E os acontecimentos dessa formação são acontecimentos que designaríamos como religiosos. A natureza humana, na sua essência originária, não tem nenhum outro significado senão de ser a natureza que põe em Deus. O alemão é mais económico, Gottsetzen Natur. O homem não é originariamente consciência de si, mas consciência real de Deus, ou seja, a consciência humana é também, afinal, a própria revelação. Assim encontramos a possibilidade, ou aliás, a certeza, de que a história, ou partes dela, estão dominadas por poderes mítico-religiosos que simultaneamente expõem e ocultam, ou radicalmente distorcem o absoluto. Dá-se início ao processo de inversão de valores, sob cujo efeito nos encontramos desde então. A consciência emerge, pois, através de potências que sucessivamente a dominam e ante as quais ela se rebela e liberta. Uma vez secularizada, uma concepção similar irá conduzir a uma interpretação da história que não mais é essencialmente manifestação do progresso da razão e do esclarecimento, do Aufklärung, mas mitologia, poder e domínio. A compreensão do homem deve, por isso, ser essencialmente a crítica histórica de uma consciência submetida ao domínio do mito, do mesmo modo como iremos encontrar mais abaixo, por exemplo, a modernidade como uma perda do sentido originário da ciência segundo Husserl, ou a totalidade da história da razão e da metafísica como esquecimento do ser, de acordo com Heidegger, ou ainda, o que nos interessará mais, a dialética do esclarecimento, em que esclarecimento, técnica e mito são fenómenos historicamente indissociáveis, segundo Adorno e Horkheimer. Por um lado, desde o início do século XIX, que entendemos a nossa consciência como produzida de modo essencialmente histórico. Por outro lado, a tese da constituição histórica da consciência vem a par da necessidade de uma crítica da consciência histórica. O ceticismo e a possibilidade de uma Alangenie já tinham estado presentes na instauração cartesiana de muitos dos traços mais importantes da modernidade filosófica, mas recebem, com a tese da constituição histórica da consciência de si, um desenvolvimento renovado e concretizado na história real do homem. Ou seja, o facto da consciência ser produzida e ser produzida facticamente na história abre a possibilidade da sua radical falsidade, ou sujeição a uma Alangenie do poder, do mito, da técnica, do esquecimento do sentido do ser ou de falsas obviedades sedimentares. Na origem deste contexto teórico está a introdução à filosofia da mitologia de Schelling,
que parte da tese central de que a mitologia não é de todo um conjunto de narrativas apenas falsas ou de estatuto epistemológico aberrante e simplesmente pré-lógico. Pelo contrário, a mitologia não só é verdadeira, como, o que é mais surpreendente, literalmente verdadeira. Isto acontece porque é parte integrante do processo de desenvolvimento da consciência, processo de que todas as partes são, nas limitações do seu contexto, essencialmente verdadeiras. Segundo Schelling, toda a investigação que vai além dos factos, e que é por isso filosófica, começou desde sempre com a pergunta pelo significado. Quanto ao seu significado, o mito não obedece nem à simples liberdade poética, nem há uma narração distorcida ou efabulada de acontecimentos, sejam históricos ou naturais. A interpretação da mitologia como livre invenção poética é, por um lado, correta, na medida em que não busca um significado para a mitologia além dela mesma. Ela não significa outra coisa, senão ela mesma. E não encontra no mito uma distinção entre forma e conteúdo, na qual algum conteúdo verdadeiro estaria inadequadamente expresso sob uma forma narrativa imprópria. Segundo Schelling, tanto a forma quanto o conteúdo do mito são plenamente verdadeiros. Por outro lado, porém, uma interpretação simplesmente poética do mito é incorreta ao não considerar nem a literalidade do mito, nem a sua ligação indissociável à religião. As interpretações alegóricas, por sua vez, acertam em atribuir verdade aos mitos, mas erram ao procurar essa verdade além da mitologia, dos acontecimentos históricos ou fenómenos naturais, distinguindo forma e conteúdo, como se o mito fosse uma alegoria de acontecimentos ou naturais ou históricos, conforme era frequentemente interpretado, distinguindo o conteúdo verdadeiro de uma forma incorreta. No entanto, a pergunta pelo significado da mitologia tem algo de paradoxal, uma vez que os mitos narram a sua própria história e podem ser, sem receio, tomados à letra, não carecendo de interpretação. Segundo Schelling, os mitos não contêm nenhuma história, tendo efetivamente surgido e existido, eles próprios são o conteúdo da história mais antiga. Os deuses nada significam, senão aquilo que são, do mesmo modo como Hegel escreve sobre as suas categorias lógicas, que não se pode perguntar pelo seu significado, porque elas são o próprio significado. Naturalmente, a função que para Hegel é desempenhada pelas categorias lógicas, ou seja, a de ser o que se significa a si mesmo, é para Schelling desempenhada pelos deuses como consciência objetiva do que se significa a si mesmo e por si mesmo. Isto é, são a consciência objetiva e absoluta. A pergunta tem, pois, algo de paradoxal, porquanto a pergunta pelo significado, neste caso, é a mera descrição dos factos, conforme registados nas narrativas mitológicas, que são, por isso, factos positivos que não precisam de mais interpretação. A mitologia é bem real, assim como a teogonia e o processo de geração sucessiva dos deuses que dominaram efetivamente a consciência humana. O conteúdo da mitologia nada tem, por isso, de alegórico, no sentido em que fizesse referência a algo além de si mesmo. A mitologia não deve ser propriamente interpretada, nem pode ser vista sequer como uma crença, em que se supusesse a possibilidade da descrença ou que a consciência da história pudesse ser algo além da sua crença. A mitologia é uma crença somente na medida em que a crença é a história real. E a única história real positiva da humanidade, em contraste com uma história ideal, que Schelling entenderá como filosofia negativa. Por isso, a mitologia, interpretada não alegoricamente, mas de Schelling tautologicamente, é a narrativa genuína de si mesma e da história da humanidade. A mitologia é não só teogónica, mas é ela mesma a teogonia. É fonte da história, a única fonte do começo da história, a expressão literal de si mesma e da teogonia histórica, identificando-se com a gênese da significação. A tese geral da filosofia da mitologia é, assim, que a consciência humana é essencialmente teogónica. A poesia, onde o mito está inscrito, principalmente Homero e Hesíodo, não é a fonte ou a base da mitologia, mas representa, pelo contrário, uma crise da consciência mitológica. Significa já uma sua tomada de consciência e diferenciação de si como uma libertação a partir de um estado pré-helénico, de involução e silêncio. Esta crise de uma consciência religiosa, que temos de considerar então também necessariamente como pré-mítica,
Conduz o homem do inexpresso em direção à palavra, à reflexão, e a reflexão é a instauração da história. Esta última não só aparece, mas sobretudo acontece com e nas narrativas poéticas. Assim, a mitologia é, antes de tudo, um fenómeno histórico. A mitologia é a geração do tempo, como tomada de consciência de si, enunciação linguística e transformação da simultaneidade em sequência. Isto acontece por meio da transformação do presente em passado, que se torna fundamento, bruto e potência. O fundamento não é, segundo Schelling, nem razão em sentido lógico, nem razão suficiente em sentido metafísico, mas potência passada ou ultrapassada, que permite instaurar a diferença e que não pode deixar de ser um passado para a constituição de um presente, assim como o sujeito, como puro poder ser, precisa do predicado lógico para a sua enunciação e definição num sentido absoluto. O tempo anterior não é propriamente passado, mas antes deposto, abgesetzt, com o que isso implica da alteração de poderes e de domínio, que é o que está sempre em jogo no mito. A instauração da história acontece com a sucessão das gerações dos deuses, baseada no ato traumático da castração de Cronos e instauração da era olímpica, onde os deuses anunciam claramente os diferentes significados conforme a poesia registra. Os próprios deuses criam então para si um passado, libertam-se do seu bruno, de fundamento, e na sua companhia também a consciência humana acede à história. Esta é a vitória sobre e a deposição de um terror primevo de poder pré-mítico que se torna passado, vitória que se esforça na mitologia por vir à palavra e celebrar-se. Porque a mitologia, a exposição e o enunciado original da consciência na história, também a própria linguagem não é senão uma mitologia empalidecida. A linguagem é mitologia porque anuncia o significado somente na medida em que o nega, e inversamente. A linguagem é também ainda o vestígio de uma unidade originária, dado que, se tivesse perdido toda a unidade no acidente e crise histórica, toda a unidade do absoluto, nessa crise do surgimento da história, não poderia sequer existir a linguagem, conquanto esta significa e só tem sentido justamente como o comum das significações e dos homens. Daí Babel e a sua subsequente derrocada ser, segundo Schelling, a ruína por excelência e o limiar de duplo sentido como recordação da unidade por um lado e como destruição e fim da mesma por outro. Como vimos, enunciar é negar e rememorar no mesmo ato. E por isso o mito começa e acaba justamente com, e como a astúcia de Ulisses, Odisseus, quando, descobrindo a não adesão da linguagem à coisa, intitula-se perante o ciclope Polifemo Udeis, ninguém. Udeis, ninguém. O ciclope clama então na sua dor a desespero que ninguém me fez mal, ninguém me sacou, e assim Ulisses o engana. Mito e esclarecimento, encantamento e desencantamento não poderiam estar mais entrelaçados. E se Schelling descobriu já a base da inversão de valores que faz identificar mito e alfclero, não trabalha ainda com a noção do mito como astúcia, que virá a ser a essência técnica do alfclero no desenvolvimento posterior. Negar e rememorar no mesmo passo está na base da mitologia, tanto da mitologia quanto da linguagem. Como Schelling chama a atenção, a base do processo histórico é a superação real das potências anteriormente vigentes, que não desaparecem simplesmente, mas transitam para o estatuto de fundamento dominado, subjacente à consciência histórica presente. Estas potências dominadas mantêm-se sempre prontas a desencadear as suas forças e afirmar a sua realidade de modo destrutivo. Para que uma representação constitua um estádio no processo de formação da consciência, ela tem de ter sido real. O seu conteúdo só é conservado como fundamento na medida em que efetivamente resistiu e foi vencido. Lembro de Schelling, o que nunca teve para nós realidade não pode jamais tornar-se um estado, um momento. Ele tem de ter alguma vez dominado a consciência e mesmo de a ter ocupado por inteiro. E uma vez desaparecido, não poderia ter desaparecido sem resistência e luta, porque então não teria sido conservado. O choque imaginado por Fichte na origem das figurações objetivas da consciência deve ser, ou antes ter sido, um trauma real e acidente histórico de que os mitos dão testemunho. Esta é a razão por que, conforme observa Schelling, deuses antigos e já depostos como Cronos são ainda referidos na poesia grega como Shoin e Erfurst,
medo e reverência inspiram ainda um terror sagrado que não se explicariam pelo simples obscurecimento dialético de um conceito. O medo e a reverência são ainda a recordação traumática de um acontecimento e de um domínio necessariamente reais para a consciência passada. O Deus, na origem, era o Her, o Senhor da consciência humana, em relação ao qual a mitologia representa a libertação da consciência e o começo da história. Mas se a gênese do significado e a origem da expressão não pode ser senão um processo de libertação e rememoração de um começo, ou mesmo de um Unvordenkliches, imemorial, ou a letra imprepensável, anterior ao começo, no princípio tem de estar, segundo Schelling, o que é anterior à determinação e à diferenciação dos significados, a que a mitologia politeísta vem precisamente dar voz. Esta é então a necessária suposição de um monoteísmo originário, designado pelo autor como monoteísmo relativo, porque ainda não afirmado qua, que vá, als ou enquanto tal, não afirmado enquanto tal, anterior à divisão entre politeísmo e monoteísmo. Schelling encontra diferentes sinais da presença de uma humanidade primeira e de uma humanidade segunda, que se dividiu numa multiplicidade de povos e de línguas, sedentarizou-se, cultivou a vinha e instituiu o politeísmo e a mitologia. Um exemplo desta transição da narrativa do Gênesis, um exemplo da presença desta transição de uma primeira para uma segunda humanidade na narrativa do Gênesis, de que Schelling faz uma leitura mítica, do nascimento de uma segunda humanidade determinada por uma crise da consciência, é a transformação de Elohim em Jeová, quando o Deus verdadeiro é distinguido do Deus originário apenas relativamente uno, transformação que acontece com Enos, que é neto de Adão. É só a partir de Enos que Deus se passa a chamar Jeová, Lê-se-aí, e nasceu também um filho de Sete, que era filho de Adão, que ele chamou Enos. Este começou a invocar o nome do Senhor Jeová, e é quando o termo Jeová aparece na Bíblia, que antes era Elohim. Esta transição marca igualmente o aparecimento concomitante do politeísmo, que vai ter a função de permitir a libertação do Deus originário, que se não era falso, não era também o verdadeiro Deus, enquanto ou que vá tal. O segundo Deus é o que permite a libertação do primeiro Deus, tornando necessária a instituição paralela do politeísmo. O conhecimento do Deus Uno ficará a partir daí, e até ao final da revelação com Cristo, limitado aos abraamitas, o povo que não é um povo, porque se distingue da multidão dos povos gentios e será doravante o povo errante e estrangeiro. O mosaísmo é o monoteísmo relativo, segundo Schelling, povo de um Deus uno, porque negativo e exclusivo. Fundamento do Deus absoluto, que será, completada a revelação, o Deus inclusivo, que, diz Schelling, nada exclui ou ameaça. Esta passagem do primeiro ao segundo Deus e as suas consequências é a origem do politeísmo e da mitologia, que são a condição necessária da revelação cristã. Assim, toda a mitologia comprometeu, por exemplo, ou o judaísmo com Moisés e os profetas, enfermam de uma caducidade ou insuficiência radicais e são, na verdade, somente uma promessa de futuro. Na leitura de Schelling, Jeová responde a Moisés à pergunta pelo seu nome, na conhecida frase que, segundo Schelling, está, na verdade, no futuro e não no presente, como erroneamente se costuma ler. Diz Deus a Moisés, diz Jeová a Moisés, eu serei aquele que serei, e não sou aquele que sou. Sou aquele que é. A concepção de Schelling da história como uma crise da consciência vai estar presente em diferentes leituras da consciência histórica desde então. Assumem, do mesmo modo, a história como crise autores como Husserl e Adorno, Horkheim. Na sua crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental, quase um século após a filosofia da mitologia de Schelling, Husserl encontra-se ainda sob o signo de uma história que perdeu o seu sentido, facto que já interpreta filosoficamente como a história da perda de sentido da humanidade europeia. Assim como temos vindo a verificar nas concepções anteriores, também para a última filosofia de Husserl, a consciência vai ser finalmente vista como uma construção histórica. Do mesmo modo que para os idealistas clássicos, segundo Husserl, nada somos senão um resultado histórico-espiritual. Na análise filosófica da história, trata-se sempre no sentido mais pleno da expressão da nossa história, no sentido em que somos produzidos nela como uma história factual,
a Wirkungsgeschichte que Gadamer tematizará um pouco mais tarde. O programa de Husserl será, porém, o de encontrar as fontes de sentido da história de que a consciência é parte integrante. Mas se toda a fenomenologia husserliana tinha sido até então construída sobre a base da recusa do historicismo, entendido como um relativismo que arruina o plano de evidência fenomenológico, em que se pode fundar toda a significação intencional, finalmente, a partir de finais dos anos 20 e culminando na crise das ciências europeias, a história pode ser integrada na fenomenologia transcendental. De acordo com as invariáveis metodológicas da fenomenologia husserliana, trata-se de encontrar o plano fundamental da doação de significação por meio de uma redução fenomenológica ou epoquê. Na fenomenologia da história, que Husserl por fim se abalança, trata-se então também de encontrar o plano de sentido originário da história por intermédio de uma epoquê ou redução transcendental, que vai ser dirigida às obviedades, historicamente Selbstverständlichkeiten, historicamente sedimentadas, que cortaram a ligação de toda a compreensão científica e técnica do homem moderno, do homem odierno, com a sua fonte intelectiva de sentidos. A crise visa compreender e combater o que denomina um dilúvio cético, o irracionalismo ou o misticismo da sua época e do seu próprio campo, a história e o historicismo enquanto fenómenos de perda de sentido epocal. Husserl intervém assim no debate sobre a história da filosofia, considerando-a de uma dupla perspectiva. Da história da filosofia, não, da filosofia da história, considerando-a de uma dupla perspectiva. Por um lado, como temos vindo a analisar a história constitutiva da consciência humana. Diferentemente de Schelling, porém, ou da Wirkungsgeschichte de Gadamer, o procedimento descritivo fenomenológico não entende diretamente a história como processo formativo da consciência humana, mas considera poder submeter o processo histórico a uma redução fenomenológica em direção às suas fontes intelectivas ou fontes de sentido intelectivo. Por outro lado, negativamente, e de modo que se tem de considerar como um herdeiro da posição metafísica que vimos em Schelling, encontra-se na história um processo de perda de sentido, de esquecimento ou de dominação de uma natureza e de um ser originários, substituídos por uma construção que Husserl denomina substrução de sentido, que abandonou sem retorno o plano original de constituição. Como resultado conjunto destas duas teses, a fenomenologia vai encontrar finalmente a consciência histórica odierna como submetida a um princípio geral de perda de sentido epocal, de erro ou esquecimento de si mesmo, sendo a competência da crítica filosófica, contrariamente à posição que encontramos em Schelling, mas que não deixa de ser uma possibilidade e inevitabilidade nela contida, a competência da crítica filosófica passa a ser uma denúncia geral da consciência histórica moderna e a recuperação do seu momento inaugural como via de superação desse velamento. Naturalmente, as concepções históricas de Heidegger ou Adorno e Horkheimer, um pouco posteriores às de Husserl, destes últimos em 1947, exemplificam também a mesma tese da ocultação generalizada do sentido e do seu próprio sentido para a consciência histórica. Tese tornada possível pelo construtivismo histórico e pela inversão de valor em relação à razão da Aufklärung que encontramos no idealismo clássico. A filosofia da história, exposta na crise das ciências europeias, enquadra-se nesta ideia geral de uma humanidade que perdeu ao longo da história o seu sentido originário, a sua radicação, diz Husserl, mais própria, perante uma escalada violenta do irracional. São palavras de Husserl. Também na crise está presente algo semelhante ao que encontramos na dialética do esclarecimento, ao que encontraremos na dialética do esclarecimento, pela qual um projeto originário de esclarecimento, concebido pela primeira vez na Grécia Antiga e, a partir daí, entendido como o sentido universal da humanidade, se transformou no seu oposto, ou seja, numa ocultação e perda violenta do seu telos originário. Mas nesta dialética do esclarecimento husserliana, fiel às suas concepções racionalistas, a perda de sentido não radica no começo da história, como de algum modo se encontra em Schelling, nem na origem de toda a racionalidade histórica que se confunde com o mito, como pretendem Adorno e Horkheimer, ou na origem da metafísica ocidental, como para Heidegger.
Russell, pelo contrário, situa na modernidade a origem da perda de sentido, que perverteu o projeto filosófico originário europeu, nascido na Grécia. Russell atribui, citando a nossa lamentável situação e a de toda a modernidade, a transformação, nesta mesma modernidade, do ideal filosófico de cientificidade como fundamentação última, por uma ciência à qual é estranha qualquer noção de evidência ou de justificação dos seus próprios procedimentos. E, finalmente, por uma técnica que opera sem relação com alguma base de sustentação teórica e prática, num plano último de fundamentação. De modo a alcançar estas bases, procura, assim, realizar uma époquê da ciência objetiva, époquê em relação a todas as ciências objetivas e, em geral, a redução de toda a modernidade, para encontrar como resíduo fenomenológico o plano original de doação de sentido para a ciência técnica, esquecido pelas falsas obviedades construídas a partir do século XVI. Este plano de sustentação da ciência moderna, o processo já vinha de antes, mas, de facto, no século XVI é que Russell situa esta crise. Este plano de sustentação da ciência moderna, que Russell procura tanto por uma via histórica, quanto por uma recondução da própria praxis científica atual às suas condições de sentido no mundo e na comunidade, onde tem necessariamente de operar, encontra-se naquilo que designará o famoso conceito de mundo da vida, o Lebenswelt. Esta é a base de significação que se perdeu tanto na história do pensamento, quanto na autocompreensão teórica da ciência moderna. Assim, perante a perda que observa nos anos 30 do século XX de toda a racionalidade e de toda a radicação original no mundo da vida para a ciência e a filosofia europeias, as quais entende como proposta de sentido e o projeto válido para toda a humanidade, Russell interroga-se perplexo, uma citação um pouco longa, mas que se justifica. Como pode o mundo e a existência humana ter, na verdade, um sentido, se as ciências só admitirem como verdadeiro aquilo que é objetivamente verificável? Se a história não tiver mais nada a ensinar, senão que todas as figuras do mundo espiritual, todos os vínculos da vida que mantém a cada passo o homem, os ideais, as normas, se formam e voltam a dissolver como ondas fugazes, que sempre a história assim foi e será, que sempre a razão se terá de tornar no sem sentido e a benfeitoria numa maldição. A inversão de valores está historicamente consumada e a razão científica e técnica transformada por uma insuficiente compreensão ou esquecimento moderno do seu sentido original, no seu oposto. No entanto, Russell não opera de todo com referências ao mito, dado que, na sua perspectiva, a crise da consciência e a perda do seu sentido originário não coincidem com alguma inversão de sentido da razão histórica no seu todo, ou de toda a racionalidade em geral ad ovo, mas, pelo contrário, somente com o seu desenvolvimento final na modernidade. Russell considera dever conservar o projeto inicial das ciências europeias, que era o projeto filosófico do Logos grego, de uma fundamentação racional e intelectiva de todo o saber humano. Distingue cuidadosamente a razão filosófica da razão objetiva, científica e técnica, a qual se transformou em razão objetivista que, tendo compreendido erradamente a função e o lugar da subjetividade do processo científico, deixa finalmente de poder conhecer a sua base e o seu próprio projeto de racionalidade. Russell coincide com Schelling no diagnóstico de uma ocultação de sentido epocal que afeta a consciência histórica, mas diverge na identificação da fonte de sentido subterrada pelo processo histórico de perda de sentido e, por conseguinte, quanto ao papel do mito e da razão neste processo. São Adorno e Horkheimer, na Dialética do Esclarecimento, ou Dialéctica der Aufklärung, que reúnem o papel da história do mito, sublinhado por Schelling, por um lado, com o papel da técnica e de uma ciência que anula as bases de sentido da razão por outro, conforme tem sido sublinhado por Russell. As diferentes compreensões do mito que estamos a analisar em Schelling e Adorno e Horkheimer partilham aspectos comuns, como sejam o ponto central de que o mito vem a par do emergir da consciência, como separação entre o significante e o significado, com a inevitabilidade do não verdadeiro, da falsa consciência na base da consciência efetiva. Trata-se no mito, como vimos, de rememorar e de negar, no mesmo ato,
uma unidade original entre a consciência e a natureza, e disto depende toda a linguagem, que é o lugar do conceito e do universal. Por isso a linguagem é uma astúcia que tanto adere quanto se sente do seu objeto designado, como no logo de Ulisses ao Ciclope, que referimos acima. O nome desta relação à natureza é, em Adorno, mimese, o traço da reprodução da natureza pela consciência do homem na razão e na história. A mimese reúne o lado da negação do terror e no medo sagrado que o mito inspira, com o lado da vitória sobre esse terror por meio da astúcia técnica. Vemos esse terror interiorizado na história da consciência humana, ou talvez mesmo como essa mesma história, posto que, precisamente, a história da civilização é a história da introversão e do sacrifício. Da introversão do sacrifício. E, do mesmo modo, só o pensar que se faz violência a si próprio é suficientemente duro para destruir os mitos. O lado da rememoração encontra-se em todos os marcos mitológicos da edificação da ordem social histórica. O poder, que é originalmente sentido como a violência exercida pela natureza sobre o eu, foi interiorizado e exercido, em primeiro lugar, sobre si mesmo, criando o eu idêntico a si e o sujeito. Em segundo lugar, sobre a natureza, que é vencida com a utilização astuciosa da sua própria força pela linguagem que imita a sua objetividade. E, em terceiro lugar, sobre o outro, tese a partir da qual se desenvolve toda a concepção social própria da teoria crítica. O esclarecimento, mas também já o mito, é fruto destes três processos de introjeção e reorientação do poder e da violência. Mas as condições do exercício desse poder pela razão, no processo de esclarecimento, já não são os mesmos da natureza, porque é um exercício reflexo, secundário, cujo significado é o de produzir a consciência e os seus elementos históricos e sociais, como sejam a expressão linguística, a religião, o poder político, a ordem ética. Estas são as figurações e construções conscientes ligadas, inevitavelmente, ao exercício desta violência sobre si mesmo, como repressão da natureza, que é uma e outra constitutiva do sujeito. O princípio da dialética do esclarecimento, que é também o princípio geral da mimese, é que não há repressão sem figuração, nem figuração sem repressão. Reencontramos o choque com que Fichte procurou pensar o eu finito, o choque que transforma uma atividade infinita em atividade consciente de si e que se reflete como razão teórica e prática e como produção de idealidade e realidade, de objetividade e subjetividade. É essencial, tanto a Schelling quanto a Adorno e Horkheimer, a recusa da oposição clássica entre mito e razão. Ou seja, que a razão ainda augura um modo de pensar ou uma era onde estejam superados elementos de interpretação do mundo, como o animismo, a personificação, a projeção de desejos e receios humanos sobre a natureza, a causalidade final, a confusão entre o nome e a realidade ou a subjetividade das explicações. Para Schelling, o mito é um elemento positivo da razão, que contém na sua essência uma promessa de verdade e constitui uma base material e natural para a atuação do impulso em direção a uma libertação e reconciliação finais da consciência histórica. O mito é um momento necessário do processo de manifestação ou revelação do absoluto. Segundo Adorno, por seu lado, a racionalidade de Aufklärung é essencialmente regressiva e o apogeu da barbárie, manifesto entre os anos 30 e 40 do século passado, mostra não um fracasso da razão esclarecedora, não o progresso malogrado, mas exatamente o progresso bem-sucedido, que conduz ao seu contrário. A maldição do progresso irrefreável é a irrefreável regressão. Por vias bastante distintas das de Schelling, também Adorno concebe a história como dotada de uma razão invertida, que o mito permite justamente capturar. E também se encontra em Adorno toda a dimensão da promessa e da reconciliação como elemento central da sua compreensão da razão e da mimese. Embora a razão se torne em mito e o mito em razão, em toda a identificação racional, conceptual e linguística, não pode deixar de transparecer a utopia. A utopia seria, além da identidade e além da contradição, um ser em conjunto dos diversos. Este diverso, diz Adorno, é o estranho, das Fremde,
Na verdade, aquela não identidade para a qual não somente a consciência, mas uma humanidade reconciliada precisaria ser libertada. Este estado reconciliado, que ecoa apesar da identidade da razão e do mito, lendo mais de Adorno, não anexa com o imperialismo filosófico o estranho, mas encontraria sua felicidade em que ele, na proximidade oferecida, permaneça o distante e o diverso, além tanto do heterogéneo quanto do próprio. Isto seria o não idêntico, das fremde, o estranho. No entanto, uma vez que Adorno entende o mito já como dotado da mesma racionalidade que vai dominar todo o processo histórico da Aufklärung, e esta racionalidade, do mesmo modo, como apenas um prolongamento do mito em sucessivos estados de decantação da violência, é todo o processo histórico que está colocado sob o signo de uma inversão de sentido, ao contrário do Russell, que encontra a razão transformada em maldição somente a partir da tecnicização do método científico na modernidade. De certo modo, ainda sob o signo da filosofia da identidade e da sua juventude, Schelling pensa a história como um processo que se despede de uma conciliação primitiva, dominada do ouro pré- ou mesmo supra-histórica, através da mitologia, até a reconciliação promovida pelo absoluto revelado. É sobre este esquema que Adorno aplica uma segunda inversão. A sua utopia e reconciliação não está mais sob o signo de uma filosofia da identidade. O mito não é começo da libertação da identidade obscura, mas, pelo contrário, a reafirmação da identidade. O que permanece igual a si, a pura identidade, é o mal. É intemporal a fatalidade mítica. A utopia da reconciliação não está em nenhum restabelecimento da identidade, mas antes do seu contrário, o que designa, o que Adorno designa como o não idêntico. Assim como para Schelling, também para Adorno, o mito é a libertação, embora para este último seja a libertação somente para descobrir que nesta se mantém incólume a potência e o terror pré-históricos do qual se libertou. A raça transforma-se em irracionalidade, logo que, no seu processo necessário, ela não conhece que o desaparecimento do seu substrato, diz Adorno, por mais término que seja, é o seu próprio produto, a obra da sua própria abstração. Aufklärung trabalha na sua inversão e se torna tanto mais em irracionalidade, quanto mais se separa da não-identidade que constitui o substrato do eu e privilegia a sua identificação consigo próprio, em detrimento dos momentos não idênticos do corpo, da sensibilidade, da arte e do imediato. Em vários passos, não é difícil encontrar na filosofia da mitologia de Schelling alguns elementos que levam a concordar com o diagnóstico muito negativo de Adorno acerca da identidade e dos processos do seu restabelecimento. Assim, por exemplo, lê-se que, com a colonização em certos povos, desde o estabelecimento dos ingleses, toda a população autóctone se extinguiu. É como se o desenvolvimento mais elevado e mais livre das nações europeias fosse mortal para todas as outras. Não inquirindo Schelling se possivelmente esse caráter mortal da humanidade europeia não é menos um sinal de superioridade espiritual do que da exclusão violenta do não idêntico. Ou noutro passo, recordo aqui mais uma vez aquela muitas vezes mencionada população da América do Sul, dissoluta e já só exteriormente semelhante ao humano. Apesar destas referências, manda a justiça, no entanto, se observa também a oposição de Schelling ao racismo eurocêntrico que menciona como nada convincente. Nomeadamente, permita uma longa citação, a representação silenciosamente assumida até aqui em todas as discussões, mas que continua a ser meramente assumida e não demonstrada, de que o processo pelo qual surgiram as diferenças raciais só teve lugar numa parte da humanidade, que vemos agora degradada em raças, pois que a humanidade europeia não se deveria chamar propriamente uma raça, enquanto que é perfeitamente possível, diz Schelling, considerar também que este processo atravessou a totalidade da humanidade e que a parte nobre da humanidade, penso que não necessariamente europeia
acontece. Não é aquela que se manteve livre desse processo, mas somente aquela que o superou e se elevou, assim, a uma espiritualidade superior. Fim de citação. As diferenças não são físicas ou essencialmente raciais, mas de superação espiritual, o que pressupõe-se pode ocorrer sob qualquer configuração física e em qualquer determinação geográfica. Mas o que Schelling não parece advertir, contrariamente à posição de Adorno, é o caráter violento e de indiferença ao domínio violento exercido pelo poder a que a posição da filosofia do espírito e da identidade relativamente à natureza pode conduzir. A propósito dos povos sul-americanos já referidos, é afirmado que, citando, a sua voz nunca é forte e sonora. Falam só baixo, sem jamais gritar, nem mesmo quando os matam. Não será esta natureza incapaz de gritar, mesmo quando é morta, antes do silêncio da filosofia europeia, o seu silêncio mimético do poder acerca da violência que permitiu ou a que não soube em geral opor? No entanto, o processo da história, segundo Schelling, é, assim como a referida diferença das raças, um processo de superação, na criação do passado, o que unicamente permite a perspectiva do presente e do futuro. Se Adorno e Horkheimer têm o mérito de ter mostrado a ligação do mito ao poder e ao processo científico-técnico, dir-se-ia, em termos schellingianos, que Adorno, ao identificar mito e razão como faz, sem processo de reconciliação, mas partindo somente de um não idêntico, sem perspectiva real de reconciliação, mas tão só como utopia ou promessa indefinida, vive num passado absoluto, numa pré-história definitiva, onde nada efetivamente aconteceu ou pode acontecer. A concepção de Adorno estabelece, por um lado, a necessidade de tomar em consideração o não idêntico e persegue, de um modo mais radical, a crítica ao poder mítico subjacente à técnica e a uma razão que não conduziu até ao fim o seu projeto de fundamentação última. Por outro lado, porém, aparece afinal presa também de um gigantesco juízo analítico, semelhante ao que denuncia no poder da identidade da razão. Sem o conceito de superação, überwindung, e sem a definição de princípios, ou começo, de fins, a história decorre-se, lê-se de Schelling, de acordo com os artigos de fé do tempo atual, num progresso sem limites e, justamente por isso, também sem sentido. Um proceder sem paragem e sem pausa, na qual algo verdadeiramente novo pudesse começar. Fim de citação. É o próprio conceito de superação, tão frequentemente emprego por Schelling como expressão de resolução das contradições históricas, que permite criar o passado como condição de adesão ao presente e possibilidade de um futuro. Obrigado pela atenção. Obrigado.